Olá, amigos do programa Ponto da Política, no ar, mais uma edição do seu encontro semanal de toda quarta-feira. Programa realizado por Fábio Cristiano, Chicão Soares. Tudo bem, Chicão? Tudo bem, Fábio Cristiano. Bom estarmos de volta aí com você novamente, né? Isso, depois de férias, depois de um tempo passeando, curtindo uma praia aí, né? E estamos de volta aí para levar aí para levarmos, né, notícias nacionais, estaduais, notícias políticas e também aqui do nosso município de Pinhais. Hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro, no ar, pelo Facebook, mais uma edição do programa O Ponto da Política, ressaltando que o nosso programa é retransmitido pela FM Nova Pinhais. Você acompanha pelo rádio prefixo 98.3 ou no site fmnovapinhais.com. A gente começa dando os destaques do programa de hoje, falando que deve haver, a partir de fevereiro, um aumento na tarifa de ônibus. Falar também sobre o caso envolvendo o deputado Flávio Bolsonaro. E também trazemos as notícias locais da política, falando sobre as comissões da Câmara de Pinhais e também que um ex-vereador do município assumiu uma diretoria no Detran. A gente traz estas e outras informações da política nacional, estadual, agora no programa Ponto da Política, pedindo para as pessoas deixarem o seu comentário, curtirem essa transmissão, que aos poucos nós vamos registrando a participação. A gente começa o nosso programa falando sobre uma situação, uma declaração do Robert Shiller. Ele que é do Prêmio Nobel da Economia, e fez uma seguinte declaração, Chicão, que não agradou, ele sacou que o atual presidente do Brasil não agrada a ele. Palavras dele: o Brasil é um grande país, merece alguém melhor. Palavras do americano Robert Shiller, que venceu o Prêmio Nobel da Economia. De acordo com ele, está dando medo. E essa declaração foi publicada pelo conteúdo do Estadão, do site Estadão. Gerou bastante polêmica essa declaração, mas ele se mostrou assim bastante desconfiado, inseguro, seria a melhor a palavra, né? Mas eu acho que não foi pela insegurança que o Prêmio Nobel da Paz, Robert Shiller, se pronunciou. São assim pelas propostas vagas, né? Propostas vagas do presidente Bolsonaro naquele discurso de 6, 7 minutos, ele tinha 45 minutos para discursar. A imprensa inteira está divulgando, falou, daí disse que iria discursar aí 15, 20 minutos, 15 minutos, acabou ficando com 6. Um presidente fazer uma declaração, se bem que também esse encontro de Davos, ele não parece, né? Embora estivesse a metade do PIB do mundo lá, porque não estavam presentes França, Inglaterra e os Estados Unidos. Não estavam presentes. Mas era metade do PIB da Terra. Se bem que as coisas, o que foi implantado para os países, para o Brasil, o que foi resolvido e ficou fixado em Davos, né? Davos, lá em Davos, na Suíça. Então, não estou dizendo que o presidente estragou, foi ele que estragou o evento. Não é nada disso. A participação dele é que foi catastrófica, segundo matérias em diversos jornais e imprensa do mundo inteiro, né? Que na verdade, só interrompendo, a questão da participação do Bolsonaro, né, além de ser curto o período do discurso, se notou que ele discursou da forma acelerada, já para ter uma participação curta, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para acabar. E o que ele falou foi uma coisa muito vaga. Vaga é o quê? Deixou, assim, um pouco atrás da vida. É exatamente isso. Foi muito vago, muito supérfluo, uma insegurança, demonstrando uma insegurança bastante inseguro, lendo uma hora aqui no teleprompter, outra ali, não tendo uma proposta definitiva. Então, até é plausível até o pronunciamento do prêmio, né, Nobel da Paz aí,
sentir medo, né? De economia. De economia, perdão. De sentir medo até, como ele falou, me dá medo, ele afirmou, né? Então, vamos ver aí para frente o que acontece. O Bolsonaro, inclusive, hoje cancelou uma entrevista para a imprensa brasileira, alegando que a imprensa brasileira não está tratando ele bem, etc. e tal. Pô, aí fica difícil, né? Já não participou de debate, agora não quer participar de entrevista. Falando dessa situação do Bolsonaro, acho que o que me mede é que a questão da comunicação do Bolsonaro está falhando. Isso e ele também, ele está gerando muitas críticas, é um ponto muito importante, ele está pecando. Sem dúvida. Está fazendo mal para a imagem. Quem que é o responsável pela comunicação dele? O filho dele que indicou alguém lá. Né? Então isso é muito ruim mesmo. E tem aí em cima também a questão do Flávio Bolsonaro também, né? Isso, nós vamos na sequência. Só antes de trazer essa informação, Chico, nós temos algumas pessoas registrando a sua participação, deixando o seu comentário. Vamos ver quem está aqui no nosso Facebook. A Maria Helena Sumavila, nossa secretária, o Silvio José de Souza, valeu Silvio, um abraço, Vanderlei Mício e Sérgio Macanhã, um abraço para vocês. Ivan de Colombo, boa noite, Ivan de Colombo, blogueiro lá de Colombo, o Ivan de Colombo, vai estar montando um jornal também para circular na região metropolitana, muito importante. Obrigado pela presença aí, Ivan de Colombo, um grande abraço para você. E olha, vamos aí procurar divulgar tudo que for possível aí da nossa região, não é verdade? A gente volta a trazer mais informações da política nacional. Falando sobre uma reportagem do Estado de São Paulo que informa que a Receita Federal vai fechar o cerco em torno dos deputados estaduais do Rio e servidores da Assembleia Legislativa do Estado envolvidos com movimentações financeiras consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Entre os alvos estão Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor, Fabrício Queiroz. A partir da semana, o fisco começa a fazer o cruzamento das informações levantados pelo COAF, com as declarações de imposto de renda dos citados na Operação Fundo da Onça. Chicão, ele se não me engano, foram 48 depósitos de R$2.000. Pois é, você vê um atrás do outro, depois de minutos ou segundos. Não, porque tinha fila no caixa, porque, pô, imagine você pegar... E foi dentro da Assembleia Legislativa. Dentro da Assembleia, ficar quanto tempo? 2 minutos, da diferença de 2 minutos cada depósito. Não, eu fui lá depositar, porque isso aí, sinceramente, o COAF vai descobrir mais coisas, aí é bem provável que descubra mais coisas. Você vê a família do presidente envolvida já com 23 dias aparecendo tudo isso, obviamente que tudo isso aí também está aparecendo agora, porque a Rede Globo também não é santa, e não estou defendendo o Bolsonaro ou atacando a Rede Globo aí, mas é o seguinte, essas coisas aconteceram há muito tempo, eles sabiam disso, ou você acha que eles não sabiam? Com certeza, mas como o Bolsonaro resolveu encarar e enfrentar o quarto poder, que é a imprensa veio com tudo. Ele menosprezou, etc. E veio com tudo. E a imprensa, o quarto poder, tem mesmo condições de todas as formas de conseguir informações aonde for. E acho que essa questão do Flávio Bolsonaro aqui ainda não se agravou mais, tá certo? Porque a Câmara não está funcionando. Se a Câmara tivesse, são pratos mais cheios para fermentar. O Congresso ainda não está lá. No Senado, com que moral que o Flávio Bolsonaro vai fazer algum pronunciamento lá? A não ser que ele tenha a cara de pau igual o Aécio, que eu não duvido. E outra questão, ele nem assumiu o mandato ainda, né? Não, exatamente, não assumiu, e outra, ele pode vir a ser cassado, porque o que ele, se for comprovado crime financeiro, etc., e tudo, se for comprovado tudo isso que está caindo sobre a cabeça dele, ele pode ser cassado, porque aconteceu fora do mandato, durante o mandato de deputado e antes dele assumir o Senado, né? Mas é lamentável, né, o próprio Bolsonaro que vinha batendo a pauta. Como é que fica a pauta da corrupção, anticorrupção do Bolsonaro agora? O filho dele, metido até as cabeças lá. Se ele tiver alguma coisa, ele vai pagar. Ele, como parlamento, é mais... Ele não pode negar mesmo. Não pode negar, se meu filho, se for comprovado, ele vai ter que pagar. Evidentemente, qualquer cidadão brasileiro, se for comprovado, tem que pagar. Mas isso aí já chamuscou muito já a imagem do governo federal, inclusive.
A gente traz mais uma informação que movimentou as redes sociais. O Fernando Horta, ele publicou no Twitter, ele que é historiador pela UFR, pela Universidade do Rio Grande do Sul. Isso. Ele que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade. UNB, isso, né? Isso. Ele postou algumas... Da Universidade Nacional do Brasil. Brasília, né? Postou algumas... fez algumas colocações sobre o Flávio Bolsonaro, que seriam 5 pontos, vamos supor assim. Ele perguntou o que levou o Flávio Bolsonaro ao crime, né? Seria a falta de uma família estruturada com modelo paterno de honestidade. Também fez outra colocação. Seria o ensino comunista dos tempos do governo Sarney e FHC. Isso é uma ironia. Exatamente. Seria a falta de oportunidade de trabalho, a necessidade de sobrevivência, ou ele ainda coloca que o Flávio Bolsonaro é de esquerda. Pois é. Avaliando essas colocações, por que ele... Ele está ironizando, com certeza ele está ironizando, evidentemente, historiador, cara tarimbado também, ele está ironizando, porque a pauta que o Flávio, de anticorrupção e o posicionamento, os pronunciamentos do presidente, do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, ele batia muito, né? O que levou? De família estruturada, como falou também o vice-presidente, que as famílias estruturadas, desestruturadas e tal, que sofrem isso, meio condenando, né? Então, o que teria levado ele? A família estruturada como é que eu falei, com o modelo paterno de honestidade. O que teria? Ele tem um pai que luta, né? Luta pela honestidade, diz que luta pela honestidade, pela transparência, né? E vive falando, pensou contra ele, já como seus seguidores de raízes, que não são todos os seguidores do Bolsonaro que são de raízes. Os seguidores de raízes, quando você posta alguma coisa, já vem, você é esquerdista, você é petista, isso não tem nada a ver. A liberdade de expressão, ela é válida, né? E então, daí ele pergunta, seria a falta de oportunidade de trabalho e a necessidade de sobrevivência? Quando alguém do campo progressista chega e fala, não, olha, a sociedade, nós temos que rever a situação dessas pessoas que cometem crime, aquelas pessoas também ligadas aos direitos humanos que vêm falando sobre isso, é uma realidade isso também, né? Mas também tem a outra realidade, também é que tem gente muito bem de vida que são os ladrões de primeira, os ladrões oficiais. Entende? E esse tipo de coisa a sociedade tem que discutir, tem que saber. Por isso que a imprensa tem que divulgar mesmo. A gente não vai fazer aqui um juízo de valor, mas que tem que ser divulgado e discutido e trazido ao conhecimento, à luz do conhecimento para a sociedade, tem que ser sim. A gente segue nosso programa trazendo uma notícia da política internacional. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, Juan Guaidó, se declarou hoje presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros países. Segundo palavras do Itamaraty, nota, né, o Brasil reconhece o senhor Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela e apresentará apoio político e econômico. O que nós podemos ver dessa situação, Tião? Como nós podemos analisar? Olha, veja só, Juan Guaidó é presidente da Assembleia Nacional. Qual que é uma imagem dele? Esse aí. Ele é o representante da direita lá na Venezuela. E nós estamos aqui dizendo que não poderia ser, etc. Então, não é nada disso, mas é a turma que quer pegar o poder, certo? O Maduro tem lá os seus pecados. Não reconhece, né? Evidentemente, porque isso aí é um golpe de Estado. Isto que o Juan Guaidó está fazendo é uma tentativa de golpe do Estado. O Brasil está indo atrás dos interesses dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está aí porque ele quer o petróleo da Venezuela. Quando da invasão do Iraque, nos anos 2001, 2002 e 2000 e alguma coisa, mas os Estados Unidos, o que ele fazia? Alguém
invadia, pegava, e já se falava, naquela época, já se comentava que o próximo seria a Venezuela, e está aí. Então está aí. E o governo Bolsonaro está indo no bico, fazendo as vontades do Trump, né? E colocando em risco, botando em risco com essa situação, se ele seguir, digamos aí, para uma invasão da Venezuela, etc. e tal, porque eu já volto, porque o Juan Guaidó, nessa condição, a lei internacional permite que ele peça ajudas da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é o tal dos capacetes azuis, que eles vão entrar lá em nome da paz da Venezuela, como fizeram no Oriente Médio em muitos países. Então, pode ser que nessa coalizão aí, Estados Unidos e Brasil, fazendo essa missão de paz, quem que vai? Você acha que os filhos do Bolsonaro, do Trump, sei lá, vão para isso? Não. Vão ser convocados os jovens que estarão entrando no exército este ano, ou os que deram baixa e que ainda estão à disposição, evidentemente, da pátria, do Brasil. Vão pôr a vida desses jovens em risco. Agora, por que o Brasil, faço uma pergunta, por que o Brasil tem que entrar na Venezuela? Deixa a Venezuela, o povo que se vire junto com a oposição de uma forma correta, honesta, séria, se tiver que fazer oposição, tem que se fazer. Agora, por que o Brasil vai lá invadir a Venezuela com os Estados Unidos? O que o Brasil ganha com isso? 140, 150 anos faz que o Brasil não entra em conflito armado com nenhum país vizinho. E agora está aí, nesse governo, prestes a criar uma situação de guerra. E criando uma situação de guerra, declarando guerra, alguma coisa, o governo poderá instalar estado de sítio. Claro. O que aconteceria nesse estado de sítio? O estado de sítio, todas as ações que as polícias, que os exércitos quiserem tomar em relação ao cidadão, eles vão poder. Não, em nome da segurança nacional, tem aquele fulano lá que está falando, tem aquele deputado, tem aquele cidadão que está falando isso, está falando aquilo, que é uma ameaça, vai e prende o cara. É assim, grosso modo é isso. Então o Brasil pode estar na iminência aí de passar por um estado de exceção de fato, porque por enquanto está numa exceção judiciária, né? Mas pode entrar num estado de exceção. E o que eu mais lamento é a possibilidade dos filhos, inclusive, dos filhos daqueles que votaram no Bolsonaro também, e como filho dos outros também, evidentemente, tal qual filho de outras pessoas. Isso aí é lamentável. A gente está acompanhando aqui, por enquanto tem uma mensagem, mas vamos curtindo e deixando aqui, que aos poucos nós vamos registrando. Lembrando a todos, o Ponto da Política é retransmitido amanhã, quinta-feira, pela FM Nova Pinhais, acompanhe a partir das 11h30 da manhã. Seguindo a edição de hoje, a gente traz mais informações da política nacional, falando sobre o Senado Federal. E o Álvaro Dias é candidato à presidência do Senado. O Podemos, o partido dele, informou que ele será o candidato da sigla. Essa confirmação, essa notícia foi confirmada ontem, terça-feira. E o Álvaro Dias, lembrando, ele foi candidato à presidência da República pelo Podemos no ano passado, recebeu pouco mais de 850 mil votos e foi o 9º colocado. E o Álvaro é senador da República desde 99. Chicão, penso eu, devido a esse baixo desempenho, vamos dizer assim, nas eleições passadas, o Álvaro Dias está credenciado para ser candidato do Senado? Olha, veja só, ele está no Senado há muitas décadas, né? Várias eleições ele está como senador. Direto 20 anos. Conhecimento, obviamente, que ele tem lá dentro dos trâmites, dos acertos, dos desacertos, enfim, daquilo que se você puder deixar ali, dos trâmites, dos acertos, das arrumações, dos conchavos. Então, evidentemente, ele tá bem aproximado e está bem inteirado das relações parlamentares, né? E é evidente, ele vai tentar a presidência, que está o Renan Calheiros, que é do PMDB, enfim, que está trabalhando, tem uma experiência longa, né? E o rabo felpudo aí também bastante comprido, né?
E agora você vê, lembrando-se, o Álvaro Dias, 859 mil votos hoje em 2018, né, as eleições, certo? Foi no ano passado. O Ulisses Guimarães, quando concorreu à presidência, na época de 80, uma coisa assim, ele fez 500 mil votos e foi um vexame. Um vexame para o PMDB. O Álvaro Dias, 859 mil votos, mas era um partido ainda pequeno, então não conseguiu muitas alianças. Não estou dizendo que foi um vexame, mas nem ele esperava isso, né? Então vamos ver agora, a disputa vai ser grande, a partir de 2 ou 3 de fevereiro começa a vida parlamentar e evidentemente que os acertos estão acontecendo já, as conversas não vão ficar para o último dia, última hora. Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que ele é credenciado, sim, para... provavelmente nós vamos ter um presidente da base do governo, não vão deixar... Não sei. Acho que... Pode ser que sim. O Renan Calheiros, por exemplo, se tiver um gato, né, um gato, ou um cachorro, ou uma cobra, ou um escorpião, lá ele vai se aliar. O Renan Calheiros é assim. Ele não é candidato, é pelo governo. Ele faz a política como ela é. Entende? Ele quer o cargo, quer poder, porque o presidente do Senado tem um vasto poder, como tem o presidente da Câmara também. Né? Então, seja com quem for, ele tiver que se aliar com o capeta, ele se alia para pegar. E o Álvaro Dias deve ir pelo mesmo caminho também. Né? O Álvaro, boa noite, Álvaro. Um grande abraço. Obrigado pela tua presença aí. Do tipo. Trazendo mais informações da política nacional, o PT, o PSD e o PSOL anunciaram ontem a formação de um bloco de oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados. Ainda os partidos estão em negociação com outras siglas, como, por exemplo, o PDT, o PCdoB e a Rede. Caso esse bloco se concretize, ele pode chegar a 134 deputados a partir do próximo mês. O PT tem 54 deputados, o PSB 32, o PSOL 10, o PDT 28, o PCdoB 9 e a Rede 1. O que podemos dizer desse bloco de oposição? Será que se concretiza, Chico? Principalmente porque o Ciro tem descido a linha do PT. Veja só, eu acho que pro bem do campo progressista, essa união tem que acontecer, entende? Essa união ela tem que acontecer com esses partidos, que são os partidos de campo progressista. Se começar a rachar lá dentro, eles vão se enfraquecer. Evidentemente, não vão conseguir nada. Daí vão ficar brigando entre eles e os partidos de base vão se sobressair. Um bloco grande formado, eles podem entrar como o PT e o PCdoB, vão acionar o Supremo Tribunal Federal sobre as medidas do armamento, alguns tópicos do decreto do armamento que o Bolsonaro lançou. E por sua vez, o PSOL vai entrar com pedido dentro da Câmara Federal. Agora, evidentemente, o PT e a Gleice e o Ciro Gomes, eles têm que parar de se cutucar aí, entendeu? Tem que parar. Não adianta, isso aí não vai levar a lugar nenhum. O que eles têm que fazer, os partidos têm que fazer é se unirem. A política é diálogo, é conversa, é renúncia. Eu esqueço isso aqui, mas você esquece isso, e vão levar para frente, senão todo mundo toma na cabeça. Falando agora sobre o PSDB, o governador João Dória quer transformar o PSDB em um partido de centro. Na avaliação dele, é preciso que o partido respeite seu passado, mas deixe de se submeter a ele para estar sintonizado com a população. E para presidir o partido, ele trabalha na candidatura do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, ele que foi ex-ministro da cidade e que termina o mandato no próximo dia 31, poderia assim dedicar-se exclusivamente a essa tarefa, Chico. Você acha que o PSDB aqui vai para centro mesmo? O PSDB sempre foi um partido de centro-esquerda, de repente virou centro-direita. O Dória, o que ele quer, o Dória, o que ele conseguiu com tudo isso? Ele teve muita habilidade para vencer o Márcio França, que era o governador, né, que substituiu, era o vice do Alckmin. A sorte dele, senão ele estava morto politicamente. E os caciques, Serra,
Alckmin, Fernando Henrique, os caciques do PSDB, não vou dizer que estão mortos, mas eles, se quiserem recuperar essa sigla, como eles vão ter que lutar muito. Rachou, está rachado. Aí tem o prefeito de São Paulo, que é o Bruno Covas, né? Ele já não estava se bicando muito com o Dória, etc. e tal. Mas o PSDB, a tendência não é por cento, a tendência é virar uma direita. O Dória é muito esperto. Quem está pensando, pô, se o Bolsonaro está aí, está levando essa, está acontecendo tudo isso, ele é considerado de extrema direita e tal, ele quer se desvincular, ele quer o apoio do Bolsonaro, se o Bolsonaro tiver sucesso, mas ele não está, num eventual sucesso, mas ele não está querendo se colar nessa onda de extrema direita, somos um partido de extrema. Não, o Dória é de direita, eu não diria de extrema, mas é de uma direita bem encardida mesmo. A gente traz mais uma informação, ainda falando de Brasília, que o PSL está montando uma estratégia para enfrentar o PT e o PSOL, os deputados do partido, que é do Jair Bolsonaro, articulam estratégias para fazer frente a frente a deputados do PC, do PSOL na Câmara Federal. Seria igual ao futebol, uma marcação individual ali. E o principal alvo seria o PT, que é o partido que, por enquanto, tem a maior bancada da casa, com 56 deputados. E, de acordo com a Joyce Hasselmann, os colegas estão dividindo a bancada de oposição para fazer o contraponto, né? Então, e a figura principal da oposição seria a presidente do PT, a Gleice Hoffmann. E também deram um outro exemplo que cheguei a ler, que, por exemplo, o Alexandre Frota poderia ficar em cima do Jean Williams e outros nomes acompanhando o pessoal da oposição. Politicamente, é uma estratégia interessante, bem válida. Assim, é uma estratégia interessante para o parlamento. Na briga parlamentar, pelos interesses, pelas picuinhas. É interessante para eles, para o partido do PSL, é interessante para tentar anular um discurso, mas é prejudicial à nação. É prejudicial à nação, porque qualquer um dos partidos que venha apresentar uma proposta boa em prol da população, para o bem do povo, o outro lado vai querer desconfigurar essa proposta, entende? Então, para as picuinhas deles, entende? E para a picuinha, a Joyce Hasselmann é bastante competente, entendeu? O Alexandre Frota também, porque eles podem falar qualquer bobagem, que para eles tudo bem, entende? Mas vai ser prejudicial para a população, vai fazer bem, evidentemente, lá dentro, no parlamento. Que pode se partir da questão, em vez de ter um debate desse, ter um confronto. Claro, um confronto, em vez de ter debate que leve o país a algum local bom, alguma proposta boa, algum momento. Então isso aí é prejudicial nota 0 para essa ideia de querer fazer marcação acirrada, nota 0 para vocês. Mais um amigo participante, minha família. Cleverson Somavila, Cleverson Somavila, meu parente aí do mercado Larissa do Jardim Cláudia, mercado com bons preços, boas mercadorias. Obrigado, Cleverson. Um grande abraço para você, viu? Mais uma informação, agora, um quadro de memória, né? Ontem, na terça-feira, foi dia 22 de janeiro, seria o aniversário de 97 anos de Leonel Brizola. Ele que foi engenheiro civil, considerado um líder da esquerda, um político nacionalista, foi governador do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, sendo o único político eleito pelo povo para governar 2 estados diferentes em toda a história do Brasil. Ele nasceu no dia 22 de janeiro de 1922 e nos deixou há 15 anos, no dia 24 de julho. Pois é, antes eu queria falar que daqui um pouco nós vamos falar sobre a política de Linhares. Na sequência já. Isso aí. Bem, você veja só, Leonel Brizola é uma das grandes figuras políticas da história política do nosso país. Ele está na linha de Getúlio Vargas, João Goulart, próprio
Leonel Brizola, depois vem Darcy Ribeiro, Alberto Pasqualini, tantas outras figuras, Doutel de Andrade, que já se foram, figuras importantíssimas no nosso país, e aqui no Paraná eu coloco o Dr. Pereira, que presidiu o PDT, e o Nelton Friedrich. Nelton Friedrich foi um batalhador pelas causas brizolistas. O Nelton Friedrich tinha um relacionamento bastante estreito com o Leonel Brizola. Mas Leonel Brizola é uma pessoa, um político, um cidadão que desde de suas primeiras aparições, enfim, na política, sempre lutou, sempre foi contra privatizações, era a favor da educação. Tem os projetos CIEPs no Rio Grande do Sul, que foram uns projetos onde da ação integrada, que hoje tem espalhado com outros nomes no país, era para ter. E os CIEPs, a Rede Globo metia o pau no Brizola, a elite carioca não queria, porque ia educar a pobreza. Então, inclusive, a Globo metia o pau, mas no Sambódromo, por exemplo, os CIEPs ficavam lá durante o ano, tinha os CIEPs, e a Globo faturava dinheiro em cima, passando as imagens do carnaval que eram naquela mesma avenida lá. Então, as lutas do Brizola, a reforma agrária, reforma econômica, todas essas reformas que aqui é o debate do Brizola, foi por isso que nunca deixaram o Brizola chegar à presidência da República. Eu lembro do Brizola que ele concorreu em 89, depois foi vice do Lula em 90. Não foi vice. Ele não foi vice. Tentou, né? Não, ele apoiou o Lula depois, quando ele perdeu, o Lula passou, que a Globo deu uma rasteira no Brizola, e depois deu uma rasteira no Lula. Enfim, o Brizola apoiou o Lula, o PDT apoiou o Lula naquela ocasião. Então, mas é uma pessoa, uma personalidade que deve ser lista e estudada. Eu tenho um livro, um pequeno livro aqui, que é do autor Oswaldo Manesse, juntamente com Madalena Sapucaí e Paulo Becker, que é Com a Palavra Leonel Brizola. Vale a pena você dar uma lida, se quiser saber um pouco da história de um dos maiores líderes políticos do país, Leonel Brizola. Tinha lá seus ranços também, sem dúvida nenhuma. Até quem diga que o Requião é um Brizola também meio melhorado, sei lá, piorado, sei lá. Mas é verdade. É porque ele tinha posicionamentos. O Brizola era nacionalista, trabalhista, nacionalista. O que é nosso é nosso. A história, por exemplo, da legalidade, quando quiseram derrubar o João Goulart do poder, o Brizola veio, pegou no Rio Grande do Sul, pegou os cristais da Rádio Guaíba, pegou, enfim, trouxe todo o seu staff para o Palácio Piratini, e lá ele se encampou. Lá ele enfrentou, etc., não, aqui não vai dar. E ainda em 1961, aí ainda conseguiu levar João Goulart na presidência, ainda até 64, quando veio o golpe militar, que já foi preparado esse golpe militar, vinha sido preparado esse golpe das elites, que teve apoio militar, e teve as elites internacionais e as elites nacionais. Foi preparado desde 1954, na morte de Getúlio Vargas. Então a coisa veio. E o Brizola é isso aí. Então, como falei, indico esse livro aqui, novamente aqui. Vale a pena conhecer. Tem muitas outras historiadores, história muito maior, mas esse aqui, para a gente saber um pouco mais do Leonel Brizola. E espero que o Leonel Brizola esteja do lado de Jesus, de Deus. Enfim, era uma pessoa, muitas pessoas viam ele como comunista, como isso, como aquilo, como hoje vê também candidatos de outros partidos do campo progressista. Qualquer coisa que você vá contra a elite já manda hoje os think tanks, né, já disseminar notícias falsas chamando de comunista. Esse é associação, né? Exatamente. Mas é isso. Trazendo uma informação agora daqui do Paraná, né? Curitiba, região metropolitana. Ontem houve uma reunião no Palácio do Iguaçu com o Ratinho Júnior e o prefeito de Curitiba, o Rafael Breca, para debater a questão do transporte coletivo da capital e região metropolitana. Foi divulgado que haverá um estudo em conjunto
para novas soluções, para a mobilidade, para que o transporte seja mais eficiente, também atraia mais usuários. Mas no final do encontro o Greca deu uma entrevista e ele falou que é bem possível que a partir de fevereiro, mesmo com o subsídio por parte do governo do estado, nós devemos ter um aumento de tarifa. Eu recordo que ano passado, em dezembro, ele comentava que poderia ter um aumento, se não me engano, acho que de 20 e poucos centavos, 28 centavos. Então, provavelmente vamos ter esse aumento. Se ele já falou que deve ter, eu acredito que... tudo vai depender também, evidentemente, do governo Ratinho Júnior, se ele vai colaborar, vai dar esse subsídio ou não à Prefeitura de Curitiba, né? Mas é o tal negócio, sempre estão aumentando, o combustível não tem aumentado, né, ultimamente, tanto assim, né? O que tem acontecido? O que está acontecendo? Qual que é a alegação lá que ele dá para... Qual que é a alegação que ele dá para passagem? De repente... ele falou que seria por conta da desoneração do óleo diesel e do aumento de custos, do aumento de custos, né? Pois isso vai acabar acontecendo. E sobra sempre para a população. Sempre. Nunca cria um fundo para socorrer nessas horas, etc. Então, isso sobra sempre para a população. Você vê, hoje a passagem está em 4,25, deve passar em 4,50. Apesar que o governo Ratinho está iniciando agora, evidentemente deve estar fazendo um balanço geral sobre a gestão passada e tal, e evidentemente, se tiver condições do Estado cooperar com a Prefeitura, tudo bem, senão é bem provável que o aumento venha. Não tá travado? Não. Então, a imagem do Greca e do Ratinho conversando. A gente segue aqui. Agora, vamos dar uma olhadinha no Facebook, antes trazemos as notícias locais. Tem mais alguém aqui, Chico? Ele travou, ele não está descendo e não está... Tá normal. Veja se ele sobe e faz isso agora. Viu? Ele travou. Não, mas está mostrando aqui. Ele sobe aqui, não? Não, mas aqui está. Acho que então tá. É isso aí. A gente segue aqui o nosso programa. Falando agora da política local, já foi definido para esse ano a formação das comissões da Câmara de Pinhais. São 3 comissões e nós tivemos mudanças. Na de Justiça e Redação era presidida pelo Carlinhos de Elisa. Hoje, quem assume a função é o Ayrton, do PSC. Já na de Finanças, Fiscalizações e Licitações, a professora Cineia assume a presidência no lugar do vereador Leandro, do PMDB. E a terceira comissão, a de Políticas Públicas, a vereadora Jane Carteira substitui Renan Sesquim na presidência. Os veteranos estão de volta com as presidências. Descendo ali, por favor. É importante, eu achei bastante importante, sem desmerecer qualquer outro ex-integrante dessas comissões, mas achei bastante interessante o vereador Ayrton, né, que é um advogado, assumir aí a comissão de Justiça e Redação. Acho bastante importante, né? Não que as outras não sejam. E essas mudanças, elas acontecem normalmente, dependendo, mudando evidentemente, né, a gestão. A presidência pode continuar com a mesma pessoa, com o mesmo parlamentar, e muda-se, isso faz parte. Você vê pelas mudanças, né? O único vereador que não está em nenhuma das 3 comissões é o vereador Vinícius. Ele não participou da gestão anterior? Ele estava numa comissão, depois era o vereador Dirceu que não estava na... Dirceu que não estava. O Vinícius participava da outra comissão? Acho que não. Talvez a gente esteja com... Mas enfim, vai entrar nas comissões, vereador Vinícius. Essas informações estão no site da Câmara de Pinhais, são oficiais. E vamos aguardar agora o início dos trabalhos legislativos, que acontecem a partir de fevereiro. Em fevereiro começa a vida parlamentar no Brasil. Outra informação que nós trazemos também da política local é que na semana passada a nova diretoria do DETRAN, que é o Departamento de Trânsito do Paraná, foi empossada. O governador Ratinho Júnior, ele empossou o coronel César Vinícius Couto
ele que será o novo diretor-geral do Detran, e também os demais integrantes da diretoria executiva do órgão. E entre esses diretores, então, nós temos o ex-vereador de Pinhais, o Marinho, ele que foi nomeado diretor de gestão de pessoas e desenvolvimento profissional, só ressaltando a carreira do Marinho, ele foi vereador por 2 mandatos, e atualmente ele é presidente municipal do PSD de Pinhais, partido do Ratinho Júnior. Legal, é muito importante o coronel César Vinícius Kogut, né, como novo diretor do Detran. E, evidentemente, a gente tem que parabenizar aí o ex-vereador Marinho por integrar o governo Ratinho nessa condição de diretor, né? Parabenizá-lo por essa oportunidade. E o Marinho sempre esteve ligado ao Ratinho há muitos anos. Ele acompanha o Ratinho em campanhas do Ratinho, sempre esteve junto com o governador. É um escudeiro fiel. O Marinho foi secretário estadual do PSC, do PSC? Parece que foi secretário estadual do PSC junto com o Ratinho veio para o PSD, ele veio junto. E isso faz parte, a carreira política é assim mesmo. Parabéns para o ex-vereador Marinho e sucesso aí nessa nova empreitada. Até me surgiu me levantou a possibilidade, não sei, talvez você pode avaliar melhor, Chico, é que assim, hoje o nome em Pinhais do PSD, ele teria mais competitividade, seria o Márcio Sesquim devido da votação. Será que não pode surgir de repente o Marinho até na próxima eleição? Olha, devido a essa proximidade com o Ratinho Júnior, que tem uma ligação muito forte. Digamos, o Sesquim ele é um nome bem consolidado entre a população de Pinhais, pela sua função de médico, foi vereador também, né? O filho dele é vereador, Renan Sesquim e tal. Mas é evidente que o Marinho também tem uma aproximação bastante acentuada com a população de Pinhais. O Marinho também foi vereador por 2 vezes, esteve sempre nessas campanhas, repito, com o Ratinho. Ele tem um nome bastante consolidado aí entre os eleitores de Pinhais. Enfim, é bem conhecido, tem uma gama grande de amigos, como tem o Sesquim também. E, evidentemente, tem que ver também como que vai ficar o pessoal ligado à prefeitura, com a Marli, a Rosa Maria, o Marcinho, que é presidente da Câmara, o Luizão, se eles vão compor com esse pessoal ou não futuramente, né? Se vão fazer alguma composição ou se vão para a disputa, né? Então, isso aí, é claro, é só o tempo que vai dizer, é evidente, o tempo vai começar a dizer agora. Porque as eleições acontecem em outubro do ano que vem, mas até março de 2020 tem que estar definido quem está, qual partido, etc. e tal. Né? Depois começam as negociações para as composições, mas os partidos vão sendo formados desde já, prevendo o futuro. Podemos coligar, ou se não coligarmos, nós vamos sair com um time assim assado. É a luta constante da política. Bom, chegando ao final de mais um programa, Ponto da Política, Chicão, se despedir para quarta-feira que vem. Legal, muito legal o teu retorno aí depois dessas férias, etc. e tal, né? E agradecemos a presença de todos vocês nesse início de ano, também já é o 3º, 4º programa que o Ponto da Política apresenta. E amanhã eu vou receber aqui, o Fábio não vai poder estar aqui, né? Vou receber aqui o presidente da Associação da Vila União, o Amarildo Amaral, que vai falar sobre os trabalhos que eles estão desenvolvendo lá dentro. E a semana que vem também os professores de capoeira, na terça-feira, nós vamos receber aqui. Até lá, um grande abraço e obrigado pela presença. Mais uma vez, obrigado a todos. E amanhã, a partir das 11h30, o Ponto da Política é retransmitido pela FM Nova Pinhais. Mais uma vez, obrigado e até quarta-feira que vem.